Por que aquele relacionamento que você orou para ter agora está se desfazendo diante dos seus olhos? Por que a paz foi embora? Por que o Espírito Santo não confirma mais o que antes parecia confirmado? Porque Deus vê o que você não vê. Ele enxerga o fim desde o princípio. Ele conhece as intenções ocultas, as raízes envenenadas, os frutos que jamais serão colhidos. E quando ele decide intervir, não é crueldade, é misericórdia em ação. Em Provérbios 14:12, a palavra declara com clareza cortante: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Você leu isso? Um caminho que parece direito, não um caminho que parece errado. Não algo obviamente destrutivo, mas algo que aos seus olhos, aos olhos da família, aos olhos da igreja, parece perfeito. E, no entanto, Deus intervém. Porque Ele não se deixa enganar por aparências. Ele não se impressiona com palavras bonitas, com promessas eloquentes, com sentimentos intensos. Ele sonda os corações. Ele pesa os espíritos, e quando ele encontra algo que ameaça destruir seu propósito em você, ele age. A primeira coisa que você precisa entender é esta: Deus não interrompe relacionamentos por capricho. Ele não é um tirano celestial que se diverte destruindo sua felicidade, mas ele é um pai zeloso que protege seus filhos com uma ferocidade que o amor humano não consegue compreender. Quando ele coloca fim a uma aliança, é porque essa aliança estava colocando fim em você. Quando ele rompe um vínculo, é porque esse vínculo estava rompendo sua identidade, sua chamada, seu destino. Pense em Abraão. Deus o chamou para sair de sua terra, de sua parentela, da casa de seu pai. Gênesis 12:1. Não é apenas um versículo sobre geografia. É uma revelação sobre separação divina. Sai da tua terra, disse Deus. Por quê? Porque aquele ambiente, por mais familiar que fosse, por mais confortável que parecesse, estava impedindo o cumprimento da promessa. Abraão precisava deixar para trás não apenas um lugar, mas um sistema de crenças, uma rede de relacionamentos que o mantinha preso a um destino menor do que o que Deus havia planejado. E você? Quantos relacionamentos você está sustentando que Deus já declarou encerrados? Quantas alianças você está alimentando que o céu já cancelou? Quantas vezes você tem lutado para manter vivo algo que Deus já sepultou? A dor da separação é real, mas a dor de permanecer onde Deus não está é mortal. O primeiro sinal de que Deus está interrompendo um relacionamento é a ausência de paz. Não é ansiedade comum. Não é nervosismo natural. É uma inquietação profunda que não se resolve com conversas, com promessas, com esforços. É uma perturbação interior que persiste mesmo quando tudo parece bem na superfície. Filipenses 4:7 nos fala de uma paz que excede todo o entendimento. Mas quando Deus está removendo algo de sua vida, Ele primeiro remove a paz que sustentava aquilo. E você sente. Você sente no seu espírito antes de compreender com sua mente. Essa paz não é emocional, não é psicológica, é espiritual. É a presença de Deus dizendo: isso não é mais para você. É o Espírito Santo desconectando seu coração daquilo que um dia pareceu essencial. E quando você ignora esse sinal, quando você força a permanência onde Deus está provocando a saída, você escolhe o tormento, você escolhe a confusão, você escolhe caminhar sozinho, porque Deus não acompanha decisões que Ele já rejeitou. O segundo sinal é a revelação do caráter oculto. De repente, você começa a ver coisas que sempre estiveram lá, mas que seus olhos não conseguiam perceber. Comportamentos que você justificava agora se tornam insuportáveis. Palavras que você desculpava agora revelam sua verdadeira natureza. Atitudes que você tolerava agora expõem raízes de manipulação, de controle, de egoísmo, de rebeldia espiritual. Isso não é coincidência. É Deus removendo o véu.
Provérbios 20 e 27, nos ensina que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Quando Deus decide te livrar de um relacionamento tóxico, Ele acende essa lâmpada, Ele ilumina as trevas, Ele expõe o que estava escondido, e de repente você vê com clareza. Você vê as mentiras disfarçadas de verdade. Você vê a manipulação embalada em carinho. Você vê o egoísmo mascarado de amor. E isso dói, porque você investiu, porque você acreditou, porque você se entregou. Mas essa dor é necessária. É a dor da cirurgia que remove o tumor antes que ele se espalhe. É a dor do tratamento que salva sua vida. Deus não está sendo cruel ao mostrar a verdade. Ele está sendo fiel, porque um Deus que permitisse que você permanecesse enganado não seria amor, seria negligência. O terceiro sinal é o distanciamento espiritual. Você começa a perceber que aquele relacionamento está esfriando sua vida de oração, está roubando seu tempo de intimidade com Deus. Está diminuindo sua fome pela palavra, está interferindo com sua adoração, está criando barreiras entre você e o altar. E quando isso acontece, não é uma fase, é um alerta vermelho piscando no painel da sua vida espiritual. 2 Coríntios 6,14. É direto e sem rodeios. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Mas isso vai além de crentes e não crentes. É sobre alinhamento espiritual, é sobre destino compartilhado, é sobre visão unificada. Quando um relacionamento começa a te afastar de Deus, em vez de te aproximar dele, quando começa a te puxar para baixo, em vez de te elevar, quando começa a apagar seu fogo, em vez de avivar sua chama, Deus está te mostrando que aquilo não veio dele. Pense em Sansão e Dalila, um homem ungido, separado desde o ventre, chamado para libertar Israel, e uma mulher que o seduziu, o manipulou, o enfraqueceu, o entregou aos seus inimigos. O relacionamento parecia paixão, mas era prisão, parecia amor, mas era destruição. E Sansão perdeu sua força, sua visão, sua liberdade, tudo porque ignorou os sinais divinos de separação. Você não é Sansão. Você não precisa repetir seus erros. Quando Deus começa a te distanciar de alguém, quando Ele começa a colocar desconforto onde antes havia conforto, quando Ele começa a criar espaço onde antes havia apego, não lute contra isso. Coopere, confie, obedeça, porque Ele está te salvando de um fim que você não quer viver. O quarto sinal de que Deus está interrompendo um relacionamento é a resistência à palavra de Deus. Você tenta compartilhar o que Deus está falando ao seu coração e encontra oposição. Você expressa convicções espirituais e encontra zombaria. Você busca alinhar sua vida aos princípios bíblicos e encontra resistência disfarçada de liberdade. E aí você se vê em um dilema terrível. Ou você obedece a Deus e enfrenta conflito, ou você mantém a paz no relacionamento e desobedece ao céu. Mateus 10:37. É uma das declarações mais radicais que Jesus fez. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se isso vale para a família, quanto mais vale para relacionamentos que você escolheu. Quando alguém em sua vida se torna uma barreira entre você e Cristo, quando essa pessoa exige que você escolha entre ela e a obediência a Deus, a escolha já foi feita. Porque nenhum relacionamento humano vale mais do que sua aliança com o Eterno. Isso não significa que você precisa se tornar insensível ou arrogante, mas significa que você não pode negociar verdades eternas por conforto temporário. Você não pode sacrificar convicções no altar da conveniência.
Você não pode silenciar a voz de Deus para amplificar a voz de alguém que não o teme. E quando você percebe que está constantemente cedendo em questões espirituais para manter um relacionamento funcionando, Deus está te mostrando que aquele relacionamento está custando demais. Veja o rei Josias. Segundo Reis 23, conta como ele destruiu os altares de idolatria, quebrou as imagens, derrubou os postes ídolos. Ele não consultou a opinião popular, não fez pesquisa de aceitação, não negociou com aqueles que amavam a idolatria. Ele simplesmente obedeceu. E Deus o chamou de um rei que não teve igual, nem antes nem depois dele. Porque Josias entendeu algo fundamental. Quando Deus ordena a separação, a obediência não pode ser parcial. Você está sendo chamado ao mesmo, a separar-se de tudo que compete com Deus, a romper com tudo que dilui sua fé, a se afastar de todos que te empurram para longe do altar. Isso pode significar relacionamentos que você valoriza. Pode significar amizades antigas, pode significar até mesmo laços familiares que se tornaram tóxicos espiritualmente. Mas quando Deus separa, Ele não pede sua permissão. Ele oferece sua proteção. O quinto sinal é a manifestação de frutos malignos. Gálatas 5 nos dá duas listas claras: o fruto do Espírito e as obras da carne. E quando você olha honestamente para um relacionamento, você consegue identificar o que ele está produzindo. Está gerando amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade? Ou está gerando contenda, ciúmes, iras, pelejas, invejas? Está te tornando mais parecido com Cristo ou mais distante dele? Está te fazendo florescer ou está te fazendo murchar? Jesus disse em Mateus 7,16: pelos seus frutos os conhecereis, não pelas intenções, não pelas promessas, não pelos sentimentos, pelos frutos. E frutos não mentem. Um relacionamento que constantemente produz amargura não veio da fonte de águas vivas. Um relacionamento que gera ansiedade crônica não está plantado no jardim de Deus. Um relacionamento que te deixa vazio, exausto, questionando seu valor, não foi regado pelo Espírito Santo. E aqui está a verdade que corta como espada de dois gumes. Você pode amar alguém que Deus não escolheu para caminhar com você. Você pode sentir afeto genuíno por alguém que não faz parte do seu destino divino. Seus sentimentos são reais. Mas isso não significa que eles sejam suficientes para sustentar uma aliança que o céu não confirmou. Porque o amor, por mais intenso que seja, não pode substituir a vontade de Deus. Pense na história de Isaac e Rebeca. Gênesis 24 mostra um casamento arranjado por Deus, não por sentimentos. O servo de Abraão orou pedindo um sinal específico, e Deus respondeu com precisão cirúrgica. Rebeca foi escolhida não porque Isaac a amava à primeira vista, mas porque Deus a havia designado. O amor veio depois. A confirmação divina veio primeiro. E o relacionamento floresceu porque estava plantado no solo da obediência, não na areia movediça da emoção. Hoje, fazemos o oposto. Sentimos atração e chamamos de vontade de Deus. Experimentamos paixão e declaramos: isso é do Senhor. Mas Deus está pedindo que você inverta a ordem, que você busque primeiro a confirmação celestial e então permita que os sentimentos se desenvolvam dentro daquilo que Ele aprovou. Porque quando você constrói sobre o fundamento divino, os ventos não derrubam. Quando você edifica sobre alinhamento espiritual, as tempestades não destroem. O sexto sinal é o isolamento progressivo. Você percebe que aquele relacionamento está te afastando de pessoas sábias. Está criando distância entre você e mentores espirituais. Está gerando conflitos com aqueles que realmente te amam e querem seu bem. E de repente, você se vê defendendo o indefensável, justificando o injustificável, explicando o inexplicável.
Você se tornou um advogado de algo que nem você mesmo consegue mais acreditar. Provérbios 11:14 declara: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando um relacionamento te isola de conselhos sábios, quando te faz evitar pessoas que enxergam a verdade, quando te pressiona a esconder coisas que deveriam ser transparentes, Deus está acendendo um sinal de alerta, porque o engano prospera no isolamento. A mentira se fortalece no segredo. A manipulação cresce na sombra. E talvez você esteja ouvindo isso e sentindo uma pontada de reconhecimento. Talvez esteja percebendo que tem evitado conversas importantes, que tem escondido aspectos do relacionamento de pessoas que te conhecem bem, que tem mentido para si mesmo sobre o que realmente está acontecendo. Isso não é lealdade, é cegueira autoimposta, e Deus está te chamando para abrir os olhos. Considere Davi quando estava fugindo de Saul. 1 Samuel 22 mostra como pessoas angustiadas, endividadas, amarguradas de espírito se ajuntaram a ele. Mas Davi não se isolou. Ele tinha Abiatar, o sacerdote que trazia a ele a palavra de Deus. Ele tinha homens valentes que o aconselhavam. Ele tinha uma rede de relacionamentos que o mantinha conectado à realidade e à vontade divina. Mesmo na adversidade, ele não escolheu o isolamento, porque sabia que a solidão é terreno fértil para decisões desastrosas. Você precisa dessa mesma sabedoria. Você precisa de pessoas em sua vida que amam mais a Deus do que te agradam, que valorizam mais sua alma do que sua aprovação, que falam verdade mesmo quando dói. E se um relacionamento está te afastando dessas pessoas, está criando muros onde Deus quer pontes, está gerando suspeita onde deveria haver confiança, então Deus está te mostrando que algo está profundamente errado. O sétimo e último sinal é a perda de propósito. Você sente que está vivendo abaixo do seu chamado, que seus dons estão sendo sufocados, que sua visão está sendo diminuída, que seus sonhos estão sendo ridicularizados. E pior ainda, você começa a aceitar isso como normal. Você começa a se conformar com menos do que Deus planejou. Você começa a negociar seu destino por companhia. Jeremias 29:11 é um versículo conhecido. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos para você, planos específicos, planos gloriosos, planos que vão além da sua imaginação. E quando um relacionamento se torna um obstáculo para esses planos, quando começa a redefinir seu chamado para se adequar às limitações de outra pessoa, quando força você a ser menor para que alguém se sinta maior, Deus intervém. Porque Ele não te criou para viver diminuído, Ele não te chamou para ser sombra de ninguém. Ele não te ungiu para que você escondesse sua luz debaixo de uma vasilha humana. E quando você permite que um relacionamento defina seu teto, quando aceita limites que Deus nunca estabeleceu, quando renuncia a sonhos que Ele plantou, você não está sendo humilde, está sendo desobediente. Observe José no Egito. Gênesis 39 conta como a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidamente. Ela tinha poder, tinha beleza, tinha posição. Mas José entendeu algo crucial. Um momento de prazer não valia a perda do propósito. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele perguntou. E fugiu. Literalmente fugiu, deixando sua capa nas mãos dela. Porque sabia que havia coisas mais importantes do que conforto imediato, do que aceitação humana, do que evitar conflito. E o que aconteceu? Foi preso injustamente, sofreu por fazer a coisa certa, passou anos em uma masmorra por escolher Deus acima de tudo. Mas no tempo determinado, Deus o exaltou, o promoveu, o colocou em posição de autoridade sobre todo o Egito. Porque José
protegeu seu propósito, porque recusou permitir que um relacionamento errado abortasse um destino divino. Você está em um momento semelhante. Deus está te chamando para proteger seu propósito, para valorizar seu chamado acima de qualquer relacionamento que o ameace. Para entender que há coisas que não podem ser negociadas, sonhos que não podem ser adiados, visões que não podem ser abandonadas. E se para preservar essas coisas você precisa deixar ir alguém, então deixe. Porque quando você protege o que Deus plantou em você, Ele cuida de todo o resto. Mas vamos ser honestos agora. Vamos falar sobre a dor real que vem com essas separações divinas, porque não é fácil, não é simples, não é algo que você faz e segue em frente sem cicatrizes. Quando Deus interrompe um relacionamento, você sente como se estivesse perdendo parte de si mesmo. Você questiona se está ouvindo certo. Você se pergunta se não está sendo duro demais, radical demais, exigente demais. E há noites em que a solidão parece mais pesada do que a obediência deveria pesar. Salmos 34:18 se torna não apenas um versículo, mas uma âncora. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não é distante na sua dor. Ele não é indiferente ao seu sofrimento. Ele não te ordena a separação e depois te abandona para lidar sozinho com as consequências. Ele está perto, mais perto do que qualquer pessoa poderia estar. E Ele está salvando o seu espírito do que essa aliança errada faria com você. Porque aqui está a verdade: a dor da separação é temporária, mas as consequências de permanecer no lugar errado são eternas. A solidão de obedecer a Deus é passageira, mas o tormento de desobedecê-lo é permanente. O vazio que você sente agora pode ser preenchido pela presença de Deus, mas o vazio que viria de perder seu propósito não tem preenchimento humano possível. E Deus conhece isso. Ele sabe que está te pedindo algo difícil. Ele não minimiza o custo, mas Ele garante o resultado. Ele promete que vale a pena. Ele assegura que no final você olhará para trás e agradecerá a Ele por ter te amado o suficiente para te libertar do que estava te destruindo. Então, como você navega por essa separação? Como você obedece sem se tornar insensível? Como você se afasta sem se tornar amargo? Primeiro, você reconhece que essa não é sua batalha para vencer sozinho. 2 Crônicas 20:15 declara: a peleja não é vossa, mas de Deus. Você não precisa justificar, não precisa convencer, não precisa defender sua decisão perante um tribunal humano. Você simplesmente obedece e deixa que Deus cuide das consequências. Segundo, você se recusa a carregar culpa que não é sua. Há uma diferença entre ser responsável e ser culpado. Você é responsável por sua obediência, mas não é culpado pelo fim de algo que Deus decidiu encerrar. Romanos 8:1 afirma: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não está condenado por obedecer. Você está justificado. Você está certo. Você está alinhado com a vontade do Pai. Terceiro, você cria espaço para a cura. Você não pula imediatamente para outro relacionamento. Você não busca preenchimento humano para um vazio espiritual. Você permite que Deus seja suficiente. Isaías 54:5 é uma promessa poderosa. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando você está sozinho por obediência, você nunca está realmente sozinho. Deus assume o papel de tudo que você perdeu e mais. E nesse lugar de solitude santa, coisas milagrosas acontecem. Você redescobre quem você é sem a influência de vozes que te definiam. Você recupera sonhos que foram enterrados. Você reconecta com propósitos que foram adiados.
Você se realinha com destinos que foram desviados, porque na quietude, longe do ruído de relacionamentos que competiam com Deus, você finalmente consegue ouvir sua voz com clareza. Pense em Elias após o Monte Carmelo. 1 Reis 19 mostra um profeta poderoso que acabara de confrontar 450 profetas de Baal, que invocara fogo do céu, que executara juízo divino. E então, ameaçado por Jezabel, fugiu para o deserto, sozinho, exausto, querendo morrer. E ali, naquele lugar de isolamento e dor, Deus não o repreendeu. Deus o alimentou, o fortaleceu. E depois, na boca da caverna, falou com ele não no terremoto, não no fogo, mas na voz mansa e delicada. Você também precisa dessa caverna. Desse lugar onde o barulho do mundo não te alcança, onde as expectativas humanas não te pressionam, onde você pode ouvir Deus sem interferência. E talvez seja por isso que Ele permitiu essa separação. Não para te punir, mas para te resgatar. Não para te isolar, mas para te restaurar. Não para te enfraquecer, mas para te fortalecer no lugar que realmente importa. Há uma graça específica que só opera na obediência radical. Uma unção que só é liberada quando você escolhe Deus acima de tudo. Um favor que só se manifesta quando você confia nele o suficiente para deixar ir o que não é dele. E essa graça vai te surpreender, vai te sustentar de maneiras que você não imaginava, vai abrir portas que você pensava fechadas. Vai trazer relacionamentos que você nunca teria encontrado se tivesse permanecido no lugar errado. Provérbios 3, 5, 6. Não é apenas um versículo decorado, é uma promessa testada. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você confia, quando você reconhece sua soberania mesmo sobre suas perdas, ele endireita, ele corrige, ele realinha, ele te coloca no caminho que sempre foi destinado a você. E esse caminho pode ser diferente do que você imaginou. Pode envolver um tempo sozinho mais longo do que você gostaria. Pode incluir um processo de cura mais profundo do que você esperava. Pode requerer mudanças mais radicais do que você antecipou, mas cada passo nesse caminho é supervisionado pela sabedoria divina. Cada momento desse processo está sob o cuidado do Pai. Cada lágrima dessa jornada é contada por aquele que te ama mais do que qualquer pessoa poderia te amar. Agora, vamos falar sobre o depois, porque a separação não é o fim da história, é o início de um novo capítulo. E como você vive esse capítulo, determina se a separação cumpre seu propósito redentor ou se torna apenas uma ferida que nunca cicatriza. Deus não te livra de algo apenas para te deixar sangrando na beira do caminho. Ele te livra com a intenção de te restaurar, te reconstruir, te posicionar para algo infinitamente melhor do que o que você perdeu. Jó é o exemplo máximo disso. O livro que leva seu nome registra perdas devastadoras, filhos, riqueza, saúde, respeito. Até sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas Jó manteve sua integridade. Recusou-se a culpar Deus, escolheu adorar mesmo na ruína. E no final, Jó 42:10 declara: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes possuía." Você leu isso? Dobro, não apenas restauração, multiplicação, não apenas recuperação, elevação. Porque quando Deus te tira de algo, Ele tem algo maior preparado. Quando Ele fecha uma porta, Ele já construiu uma casa inteira para você. Quando Ele encerra um relacionamento, Ele já está orquestrando conexões que vão te fazer agradecer por tudo que não deu certo. Mas há um detalhe crucial no versículo: quando orava pelos seus amigos.
Jó não foi restaurado enquanto estava amargo, não foi multiplicado enquanto estava ressentido. A virada aconteceu quando ele conseguiu orar pelos que o haviam ferido, quando conseguiu abençoar aqueles que o haviam julgado erroneamente, quando seu coração se tornou livre o suficiente para desejar bem aos outros, mesmo enquanto ainda estava processando sua própria dor. E isso é revolucionário, porque te mostra que a chave para sua próxima temporada não está em você conseguir uma vingança, uma justificativa, um pedido de desculpas. Está em você alcançar um nível de liberdade interior, onde o que os outros fizeram com você não determina mais quem você é. Onde o relacionamento que terminou não define mais seu valor. Onde a rejeição que você experimentou não limita mais seu futuro. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, Mateus 5:44. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso não é fraqueza, é poder supremo, porque quando você consegue abençoar quem te feriu, você prova que não está mais sob o controle deles. Quando você consegue orar por quem te traiu, você demonstra que sua paz não depende da postura deles. E Deus honra isso. Ele multiplica aqueles que se recusam a amargurar. Ele exalta aqueles que escolhem perdoar. Ele promove aqueles que, mesmo feridos, mantêm um espírito manso e quieto que é precioso diante dele. Porque essas pessoas provaram que podem ser confiadas com mais, que não vão usar bênçãos como armas, que não vão transformar testemunhos em tribunais. Então, examine seu coração agora. Onde está a amargura? Onde está o ressentimento? Onde está o desejo de que a pessoa que te machucou sinta o mesmo que você sentiu? Esses sentimentos são humanos, são compreensíveis, mas não podem permanecer, porque enquanto você alimenta a raiva, você adia a restauração. Enquanto você nutre vingança, você bloqueia a multiplicação. Enquanto você mantém pontuação de ofensas, você impede que Deus escreva o próximo capítulo. Efésios 4:31-32. É um mandamento, não uma sugestão. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Você foi perdoado de uma dívida impagável. Crimes contra um Deus santo foram cancelados na cruz. E agora, Ele te pede que estendas a outros a mesma graça que recebeu. Isso não significa que você precisa restaurar o relacionamento. Perdão não é reconciliação automática. Você pode perdoar alguém e ainda manter limites saudáveis. Pode liberar alguém em seu coração e ainda escolher não ter essa pessoa em sua vida. Perdão liberta você, não necessariamente reconecta você. E Deus não te pede que volte para onde Ele te tirou. Ele pede que você libere em seu espírito aqueles que ficaram lá. Considere José novamente, mas agora em Gênesis 50. Seus irmãos, que o venderam como escravo, que destruíram sua juventude, que causaram dor imensurável ao seu pai, agora estão com medo de que ele se vingue. E José responde com uma das declarações mais poderosas da Escritura. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Ele viu a soberania de Deus acima da maldade humana. Ele reconheceu o propósito divino no meio da traição humana. Você precisa dessa mesma perspectiva. Precisa olhar para o relacionamento que terminou e dizer: isso doeu, isso me marcou, mas Deus está transformando isso em algo que vai me promover. Precisa enxergar além da maldade, da rejeição, da traição e reconhecer que Deus é um mestre em transformar tragédias em triunfos, que Ele especializa em virar mesas, que Ele é expert em escrever finais redentores. E quando você alcança esse lugar, algo poderoso acontece. Você para de ser vítima
e se torna vitorioso. Você para de ser definido pelo que perdeu e começa a ser caracterizado pelo que ganhou. Você para de olhar para trás com dor e começa a olhar para frente com expectativa. Porque agora você entende. Aquela separação não foi o fim, foi o recomeço. Isaías 43, 18, 19 grita essa verdade. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo, não uma repetição melhorada do antigo, não uma versão 2.0 do que falhou, mas algo completamente novo. E para que você possa ver esse novo, você precisa parar de fixar os olhos no velho. Isso significa deixar de rever mentalmente cada conversa, parar de analisar onde deu errado, cessar de imaginar cenários alternativos onde as coisas teriam dado certo. Esses exercícios mentais não trazem clareza, trazem tormento, não produzem cura, produzem infecção. E Deus está te chamando para sair desse ciclo. Como? Renovando sua mente. Romanos 12, 2. Não é teoria abstrata. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você renova sua mente, enchendo-a com a palavra, substituindo mentiras por verdade, trocando narrativas de rejeição por declarações de aceitação divina. Você precisa inundar sua mente com o que Deus diz sobre você, que você é amado, escolhido, precioso, que você tem futuro, esperança, propósito, que você não foi descartado, foi redirecionado, não foi rejeitado, foi protegido, não foi diminuído, foi preparado para aumento. E quanto mais você medita nessas verdades, mais elas se tornam sua realidade vivida. Filipenses 4:8 te dá um filtro. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Onde estão seus pensamentos? No que você perdeu ou no que você está ganhando? No que falhou ou no que Deus está construindo? No relacionamento que terminou ou no destino que está se desdobrando? Seus pensamentos determinam sua trajetória. Seus focos formam seu futuro. E se você continua ruminando sobre o passado, você vai repetir padrões. Mas se você fixa seus olhos no que está à frente, você avança para possibilidades que ainda nem consegue imaginar completamente. Há um princípio espiritual que poucos compreendem. Toda interrupção divina é uma intercessão. Quando Deus encerra algo em sua vida, Ele está intercedendo a seu favor contra forças que você não vê. Ele está lutando batalhas que você desconhece. Ele está bloqueando ataques que você nem percebeu que estavam vindo. Porque o inimigo da sua alma é estratégico. Ele não ataca sempre de forma óbvia. Às vezes, suas armas mais eficazes vêm disfarçadas de relacionamentos que parecem inofensivos. Efésios 6:12 te lembra. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aquela pessoa que Deus removeu da sua vida pode não ter sido má intencionalmente, mas pode ter sido uma porta aberta para influências espirituais que buscavam te destruir. Pode ter sido um canal para confusão, desvio, enfraquecimento. E Deus, em sua misericórdia infinita, fechou essa porta, cortou esse canal, bloqueou esse acesso, não porque Ele é controlador, mas porque Ele é protetor. Não porque Ele quer te limitar, mas porque Ele quer te preservar. Há batalhas que você não precisa lutar. A guerra que você não precisa testemunhar, a destruição que você não precisa experimentar.
Porque Deus já lutou por você. Êxodo 14:14. É uma promessa que precisa ecoar em seu espírito. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Você não precisa defender sua posição. Não precisa provar que estava certo. Não precisa convencer ninguém de que Deus falou. Você apenas obedece e se cala. Deixa que Ele brigue, deixa que Ele justifique. Deixa que Ele vindique, e no tempo certo todos verão que sua mão estava sobre você. Mas enquanto esse tempo não chega, você precisa de resistência espiritual, porque o inimigo não desiste facilmente. Quando Deus te liberta de um relacionamento que estava te aprisionando, o diabo vai tentar te puxar de volta. Vai usar memórias seletivas que só mostram os bons momentos. Vai ativar sentimentos nostálgicos que te fazem esquecer por que você saiu. Vai criar oportunidades de reencontro que parecem coincidências divinas. 1 Pedro 5:8 te alerta: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando brechas, procurando fraquezas, esperando momentos de vulnerabilidade onde ele possa sussurrar: você exagerou, não era tão ruim assim, talvez você devesse dar outra chance. E se você não está firmado na palavra, se você não está cercado de comunidade saudável, se você não está andando em vigilância espiritual, você vai ceder. Por isso, Tiago 4:7 não apenas aconselha, ordena: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro, sujeição. Você se alinha completamente com a vontade de Deus. Você se posiciona sob sua autoridade. Você declara: não a minha vontade, mas a tua. E dessa posição de sujeição, você resiste. Você diz não ao que Deus já disse não. Você rejeita o que o céu já rejeitou. E quando você faz isso, o inimigo foge. Ele não tem escolha. Ele não tem direito legal sobre você. Mas resistência requer força. E força vem de intimidade com Deus. Você não pode resistir no seu próprio poder. Você não pode manter limites usando apenas força de vontade. Você precisa de unção, precisa de cobertura. Precisa estar tão mergulhado na presença de Deus que qualquer coisa que não vem dele é imediatamente reconhecível. Salmos 91 pinta esse quadro de proteção divina. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar, não visitar. Não fazer check-ins ocasionais, mas viver, residir, fazer morada no lugar secreto de Deus. E desse lugar você está protegido, coberto, guardado. 1000 podem cair ao seu lado, mas nada te alcança, porque você não está apenas evitando algo ruim, você está habitando em algo infinitamente melhor. E quando você habita nesse lugar, algo extraordinário acontece. Você para de sentir falta do que perdeu, porque o que você tem agora é superior. A presença de Deus se torna mais satisfatória do que qualquer relacionamento humano poderia ser. A comunhão com Ele preenche espaços que você pensava que só outra pessoa poderia ocupar. E você descobre que não está sozinho. Você está acompanhado pela melhor companhia possível. Isso não anula o desejo por relacionamentos saudáveis. Deus não te criou para isolamento perpétuo, mas Ele precisa ser suficiente primeiro. Antes de trazer alguém novo para a sua vida, Ele precisa ser completo para você. Porque se você entra em um novo relacionamento ainda vazio do anterior, ainda carente do que perdeu, ainda buscando em humanos o que só Deus pode dar, você vai repetir os mesmos erros. Você vai atrair os mesmos tipos de pessoas. Você vai criar os mesmos padrões destrutivos. Mas quando Deus é suficiente, quando você está completo nele, você não entra em relacionamentos por necessidade. Você entra por escolha. Você não se conecta por carência. Você se conecta por alinhamento. Você não se apega por medo de solidão. Você se compromete porque há confirmação divina. E essa diferença muda tudo.
2 Coríntios 6,14 volta a ser relevante, mas agora com uma compreensão mais profunda. Não vos ponhais em jugo desigual. Jugo desigual não é apenas sobre crente e não crente, é sobre destino, é sobre visão, é sobre maturidade espiritual, é sobre alinhamento com a vontade de Deus. Duas pessoas podem ambas amar a Jesus e ainda assim não serem chamadas a caminhar juntas, porque têm direções diferentes, propósitos distintos, chamados que não se intersectam. E está tudo bem. Não é rejeição, é redireção, não é falha, é sabedoria. Reconhecer que alguém é pessoa boa, mas não a pessoa certa para você, é maturidade, não crueldade. E quanto mais tempo você passa com Deus, mais claro isso se torna. Porque Ele te mostra seu plano, Ele revela sua estratégia, Ele te dá discernimento que ultrapassa a atração física, conexão emocional ou compatibilidade superficial. Provérbios 4:23 te instrui. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração não é um parque público onde qualquer um entra, não é uma casa de portas abertas onde todos têm acesso. É um santuário que requer proteção vigilante, e você é o guardião desse santuário. Você decide quem entra. Você determina que influências são permitidas. Você filtra que vozes têm autoridade. E essa responsabilidade não pode ser delegada. Não é trabalho de seus pais. Não é função de seus pastores. Não é papel de seus amigos. É seu. E Deus te deu tudo o que você precisa para cumpri-la. Ele te deu seu Espírito para te guiar. Sua palavra para te instruir. Sua sabedoria para te dirigir. E quando você usa essas ferramentas, você para de ser vítima de relacionamentos errados e se torna arquiteto de conexões corretas. Pense em Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. Neemias 4 conta como, enquanto construíam, tinham inimigos zombando, ameaçando, tentando interromper o trabalho. E a resposta de Neemias foi brilhante. Fizemos a nossa oração ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Oração e vigilância. Fé e sabedoria prática. Confiança em Deus e responsabilidade pessoal. Você está reconstruindo agora os muros da sua vida que foram quebrados por relacionamentos destrutivos. As portas da sua identidade que foram arrombadas. As torres da sua autoestima que foram derrubadas. E enquanto você reconstrói, há vozes tentando te fazer parar. Há memórias tentando te convencer de que não vale a pena. Há tentações tentando te puxar de volta ao que era. Mas você ora e vigia, você confia e protege. Você crê e age. Porque reconstrução não é passiva, não acontece automaticamente com o passar do tempo. Requer trabalho intencional, escolhas deliberadas, compromisso inabalável. E cada dia que você escolhe proteger seu coração, cada momento que você rejeita o que não é de Deus, cada vez que você diz não ao conveniente e sim ao correto, você está reconstruindo. Você está restaurando. Você está se fortalecendo, e há um momento em que a reconstrução está completa o suficiente para que algo novo possa ser construído sobre ela. Há um ponto em que a cura progrediu o bastante para que você possa abrir seu coração novamente, sem medo de que as feridas antigas se reabram. Há uma estação em que Deus diz: agora você está pronto, agora você pode receber o que eu preparei. E o que ele traz é incomparável ao que você perdeu. Jeremias 29:11. Não é apenas sobre planos genéricos de bem-estar. É uma promessa específica de um futuro que supera o passado. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem fim planejado, conclusão determinada, destino desenhado. E tudo que Ele permitiu que você perdesse foi para preparar espaço para algo maior. Imagine um copo cheio de água suja.
Enquanto está cheio, não há espaço para água limpa. Primeiro, o copo precisa ser esvaziado. E o esvaziamento parece perda, parece desperdício, parece destruição. Mas é preparação, é limpeza, é criação de capacidade para receber algo puro, algo que nutre, algo que satisfaz genuinamente. Seu coração é esse copo, e Deus o esvaziou. Não porque Ele é cruel, mas porque Ele é sábio. Não porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele quer te ver florescer. E florescer requer solo preparado, raízes saudáveis, ambiente adequado. Você não pode plantar algo novo onde ainda há raízes velhas competindo por nutrientes. Você não pode construir algo sólido onde o fundamento está comprometido. Isaías 61:3 promete algo extraordinário: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Vê a troca? Não é apenas remoção do negativo, é substituição com algo glorioso. Não é só tirar a cinza, é dar glória no lugar. Não é só eliminar tristeza, é derramar gozo. Não é só aliviar angústia, é vestir com louvor. E essa promessa é para você. As cinzas do relacionamento que se desfez vão se transformar em glória de algo que ainda nem começou. A tristeza do término vai ser substituída por gozo de um começo que te surpreenderá. A angústia da separação vai dar lugar a louvor por uma conexão que vai te fazer entender por que nada anterior deu certo. Mas você precisa confiar no processo. Precisa suportar a estação de espera, porque entre a promessa e o cumprimento há sempre um deserto. Entre a visão e a manifestação há sempre um teste. E nesse intervalo, sua fé é refinada, seu caráter é forjado, sua dependência de Deus é aprofundada. Abraão esperou 25 anos entre a promessa de um filho e o nascimento de Isaque. 25 anos de espera, de questionamento, de tentação de tomar atalhos. E ele tomou um atalho, teve Ismael com Agar, e criou um problema que dura até hoje, porque atalhos humanos em promessas divinas sempre geram complicações. Sempre produzem Ismaéis quando Deus prometeu Isaques. Você não quer um Ismael. Não quer uma imitação barata do que Deus prometeu. Não quer um relacionamento forçado quando Deus preparou um providencial. E a única forma de garantir que você recebe o Isaque e não se contenta com Ismael é esperar no tempo de Deus. É resistir à pressão. É recusar apressar o que Ele está orquestrando com precisão divina. Salmos 27:14 te encoraja. Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A repetição não é acidental. Espera. E depois de esperar, espera mais. Porque na espera, algo crucial acontece. Seu coração é fortalecido. Não enfraquecido pela solidão, mas fortalecido pela confiança. Não desesperado pela falta, mas animado pela expectativa. Não derrotado pela demora, mas estabelecido na fidelidade de Deus. E enquanto você espera, você não fica parado. Você não cruza os braços e congela sua vida até que Deus traga algo novo. Você avança em tudo mais. Você persegue seus sonhos, desenvolve seus dons, expande sua influência, serve no reino, investe em relacionamentos saudáveis que já existem. Você vive plenamente, não parcialmente, porque você entendeu que sua completude não vem de um relacionamento futuro, vem de uma conexão presente com Deus. E quando você está vivendo assim, quando está florescendo onde foi plantado, quando está frutificando mesmo no deserto, algo acontece. Você se torna magnético para o tipo certo de pessoa. Você atrai pelo que você é, não pelo que você precisa. Você conecta por força, não por fraqueza. E o relacionamento que Deus traz é entre dois inteiros, não entre duas metades buscando completude. Eclesiastes 4, 9, 10 diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair,
o outro levanta o seu companheiro. Mas note, ambos já estão em pé, ambos já estão trabalhando, ambos já têm propósito. O relacionamento não é muleta, é parceria, não é dependência, é fortalecimento mútuo. Quando um tropeça, o outro ajuda, mas nenhum dos dois entra na relação já caído, esperando que o outro o levante permanentemente. Isso é o que Deus estava preparando através da separação. Ele estava te ensinando a ficar em pé sozinho, para que quando Ele trouxer alguém, vocês caminhem juntos, sem que um seja peso para o outro. Ele estava te fortalecendo individualmente, para que você possa contribuir saudavelmente para um nós. E o relacionamento que vem depois da separação divina tem características distintas. A paz desde o início. Não aquela empolgação frenética que confundimos com paixão, mas uma quietude profunda que confirma: isso é de Deus. A confirmação de pessoas sábias ao seu redor. Não todos vão aprovar, mas aqueles que realmente conhecem você e conhecem a Deus vão reconhecer o selo divino. Há alinhamento de visão e propósito, não idênticos em cada detalhe, mas compatíveis no essencial. Há respeito mútuo pela jornada individual. Nenhum tenta mudar o outro para se adequar a expectativas irreais. Há encorajamento constante ao chamado divino de cada um. Ninguém se sente ameaçado pela unção do outro. Há liberdade para ser autêntico, sem máscaras, sem performance, sem medo de rejeição ao mostrar quem você realmente é. E, acima de tudo, há a presença de Deus no centro. Não como adereço religioso, mas como fundamento. Não como tradição que se cumpre, mas como realidade que se vive. Eclesiastes 4:12 completa o pensamento. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O terceiro cordão é Deus. E quando Ele entrelaça 2 corações que Ele mesmo escolheu, a força dessa aliança é sobrenatural. Isso não significa que não haverá desafios, não significa que tudo será perfeito, mas significa que há graça para enfrentar o que vier. Há fundamento que sustenta sob pressão. Há compromisso que vai além de sentimentos flutuantes, porque foi construído sobre revelação divina, não sobre emoção humana. E quando você experimentar isso, quando você viver esse tipo de relacionamento, você vai olhar para trás e agradecer a Deus por cada não que Ele disse, por cada porta que Ele fechou, por cada relacionamento que Ele interrompeu, porque você vai perceber que cada separação foi proteção, cada término foi redireção, cada perda foi ganho disfarçado. Romanos 8:28 vai deixar de ser clichê e se tornar testemunho. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, não apenas as boas, não só as que fizeram sentido, mas todas, incluindo aquele relacionamento que te quebrou, incluindo aquela separação que te destroçou, incluindo aquela rejeição que te marcou, todas cooperando, trabalhando juntas, tecendo um design que só a sabedoria divina poderia criar. E agora chegamos ao ponto decisivo. Você ouviu a palavra, reconheceu os sinais, entendeu o propósito das separações divinas, mas conhecimento sem aplicação é apenas informação estéril. Compreensão sem obediência é rebeldia disfarçada de sabedoria. E Deus não te trouxe até aqui para que você apenas entenda. Ele te trouxe para que você haja. Josué 1:9 ecoa através dos séculos, com uma ordem que não admite hesitação. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esforça-te. Não é sugestão, é comando. Tem bom ânimo, não porque as circunstâncias garantem, mas porque a presença de Deus assegura. Não pasmes.
Não te espantes, não porque o caminho será fácil, mas porque você não caminha sozinho. Hoje é o dia. Não amanhã, quando você se sentir mais forte. Não na próxima semana, quando tiver mais clareza. Não no próximo ano, quando a dor tiver diminuído. Hoje. Porque cada dia que você adia a obediência é um dia que você permanece preso ao que Deus já te libertou. Cada momento que você hesita é um momento que você rouba do seu próprio futuro. Se Deus está te mostrando que um relacionamento precisa terminar, termine. Não gradualmente, não meio comprometido, não com uma porta entreaberta por precaução. Corte limpo, decisivo, definitivo. Porque relacionamentos morrem devagar, mas ressurreições acontecem subitamente, e você não pode ressurgir enquanto ainda está agarrado ao cadáver do que já morreu. Se Deus está te chamando para um período de solitude, abrace. Não com resignação, mas com expectativa. Não como exílio, mas como retiro. Não como punição, mas como preparação. Esse tempo sozinho não é vazio. É gestação. Algo está sendo formado em você que só pode nascer na quietude, longe das vozes que competem com Deus. Se Deus está te curando de feridas passadas, coopere. Pare de cutucar a ferida. Pare de contar a história da sua dor para qualquer um que ouça. Pare de usar seu passado como identidade. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz que você é curado, completo, restaurado. Não pela ausência de cicatrizes, mas pela presença de unção sobre elas. Se Deus está te preparando para algo novo, prepare-se. Não fique parado esperando que caia do céu. Trabalhe em si mesmo. Desenvolva caráter. Cultive intimidade com Deus. Estude sua palavra. Fortaleça sua vida de oração, sirva no reino, invista em crescimento. Porque quando Deus traz o novo, Ele traz para quem está pronto, não para quem está ocioso. E enquanto você faz tudo isso, declare sobre sua vida o que Deus já declarou. Fale em voz alta, não importa se alguém está ouvindo. Não importa se parecer estranho. Provérbios 18:21 ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder, então use-as para profetizar seu futuro, não para lamentar seu passado. Declare: hoje se rompe toda aliança que não foi selada no céu. Hoje se desfaz todo laço que foi amarrado pela carne e não pelo espírito. Hoje se cancela todo contrato que foi assinado pela emoção e não confirmado pela revelação. Eu decreto que o que Deus separou, nenhum sentimento humano vai reunir. O que Ele encerrou, nenhuma memória vai reabrir. O que Ele cancelou, nenhuma solidão vai restaurar. Declare: eu sou livre. Não pela força da minha vontade, mas pelo poder do seu sangue. Não porque eu consegui superar sozinho, mas porque Ele me carregou quando eu não podia caminhar. Não porque eu mereço, mas porque Ele é fiel. E na sua fidelidade, Ele me libertou de relacionamentos que pareciam destino, mas eram desvio. Que pareciam bênção, mas eram teste. Que pareciam resposta, mas eram distração. Declare: eu confio no tempo de Deus. Não porque entendo, mas porque conheço seu caráter. Não porque vejo, mas porque creio. Não porque sinto, mas porque sei. Sei que seus planos para mim são de paz. Sei que seu fim para mim é glorioso. Sei que sua promessa sobre minha vida não falha. E enquanto espero, não murcho. Floresço, não diminuo. Cresço, não me escondo, me manifesto. Declare: eu recebo hoje a unção para novos começos. Unção que apaga memórias que não servem mais. Que cura feridas que sangravam há anos. Que abre portas que pareciam lacradas. Que conecta relacionamentos que foram divinamente orquestrados, que estabelece alianças que têm selo celestial, que libera favor que não depende de mérito humano. E agora, receba esta palavra final como decreto profético sobre sua vida. Isaías 43, 18, 19.
Te é entregue não como versículo decorado, mas como sentença divina executada. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, agora sairá à luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Você ouve isso? Coisa nova, não reformada, não reciclada, não remendada. Nova, e ela está saindo à luz agora, não eventualmente, não possivelmente, agora. E Deus te pergunta, porventura, não a percebeis? Você está tão fixado no que morreu que não consegue ver o que está nascendo? Tão preso ao que terminou que não reconhece o que está começando? Tão determinado a entender o passado que está perdendo o presente? Abra seus olhos. O deserto que você está atravessando está prestes a ter um caminho. A terra seca da sua vida emocional está prestes a jorrar rios. O que parecia estéril está prestes a produzir frutos que você nem sabia que existiam. Porque quando Deus faz novo, Ele não restaura o velho, Ele cria do